Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jonas. Livro de Jonas, capítulo 4. Jonas, capítulo 4. Jonas, capítulo de número 4. Jonas, capítulo de número 4. Encontrou, diga amém. Verso 1. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi por isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Agora, ó Senhor, tira-me a vida, pois melhor me é morrer do que viver. Respondeu o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali fez para si uma barraca, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, numa outra vai dizer uma planta como uma mamoneira, e fê-la crescer por cima de Jonas, para que ele fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de o livrar do seu enfado, de modo que Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, de sorte que esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da aboboreira? Respondeu ele: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Disse, pois, o Senhor: tens compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e noutra pereceu. Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muito gado? Amém. Amém. Senhor, obrigado por essa palavra que tem falado tanto no meu coração nesses dias, que o Senhor possa usar de misericórdia para comigo e para com os meus irmãos que aqui estão nessa manhã, e que através dessa palavra nós possamos ser confrontados, despertados, que algo possa surgir, nascer, melhorar dentro de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Quantas pessoas que aqui estão, que um dia em sua vida, algum dia, você foi idólatra? Levante a mão. Quantos ex-idólatras nós temos aqui? Muita gente, né? Muita gente. Quase todos nós. Eu acho que quem não nasceu diretamente num berço evangélico, provavelmente deve ter levantado a mão. Mas a minha pergunta não termina aqui. Minha pergunta ainda continua. Quem ainda é idólatra? Levante a mão. Quem ainda é um idólatra? Levante a mão. Nós temos 2, 3, 4, comigo, 5, 6. É bem provável que no final dessa mensagem você se prostre diante de um ídolo. Ou então você excomunga ele da sua vida para o resto da sua vida toda. E é isso que eu acho que vai acontecer com você. Sabe, irmãos,
que é um ídolo? O que é um ídolo? A Bíblia fala muito de ídolo. A Bíblia diz para nós lançarmos fora os ídolos. A Bíblia diz que nós não podemos ter ídolos. Fugir da idolatria. Mas o que é idolatria? O que é ídolo? Ídolo é algo do qual nós tentamos obter coisas que apenas Deus pode nos dar. Se você tem algo na sua vida que você espera que esse algo possa dar em alguma coisa que Deus não pode dar, ou que Deus também pode dar, isso é um ídolo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o Cruzeiro perde, você fica assim, chateado? Quando o Atlético perde, você fica assim chateado a ponto de descontar sua raiva no seu filho, na sua esposa? Você é um idólatra. Mexe com o seu humor quando o seu clube de futebol não ganha. Você é um idólatra. Pastor Alvim vai trazer aqui, domingo que vem, um jogador do Cruzeiro. O Fábio vai trazer aqui o Ceará. Eu não vou lá, não. Eu não vou, sou atleticano, vou lá ouvir jogador do Cruzeiro pregar a Bíblia. Você é idólatra. Não, o pastor vai trazer aqui um jogador do Atlético, vai dar o testemunho dele, o Luan vai estar falando lá. Eu não vou lá ouvir jogador de Atlético. Você vem aqui por causa de clube de futebol? O pastor vai trazer uma pessoa que Deus tem usado poderosamente, mas ele é do PSDB. Eu não vou lá, não. O pastor vai trazer uma pessoa aqui que vai dar um testemunho impactante, ele é do PT. Ah, eu não vou. Você vem aqui por causa de partido político? São coisas muito rasas. Eu vou me aprofundar muito mais do que isso. Um ídolo influencia o nosso comportamento. Um ídolo influencia a nossa maneira de ser. Ídolo é algo no qual você não consegue viver sem ele. Isso é um ídolo. Não é necessariamente uma imagem que está numa parede, que está no móvel. Eu nunca pensei que um dia na minha vida eu fosse pregar isso. Mas hoje eu quero pregar para uma igreja evangélica e o meu tema é idolatria. Idolatria. Mas eu não estou falando, e nem quero falar, de um ídolo que está sobre um móvel, sobre uma parede, porque talvez você diz, não pastor, eu não sou idólatra, porque eu não venero a nada que está numa parede, que está em cima de um móvel, que é de ferro, que é de bronze, que é de madeira, sei lá de quê, de gesso e tantas outras coisas. Mas eu quero falar de um ídolo que não está nas paredes, mas está dentro de você. Quero falar de ídolos que estão dentro do seu coração. E por que não dizer, falar de você mesmo, que você idolatra você mesmo? Eu não me lembro quem, mas quando eu estava no mundão, eu lembro de cantar uma música que falava assim, eu me amo tanto que eu não consigo viver sem mim. Quem tem uma música assim, tinha? Eu me amo, eu não consigo viver sem mim. Jonas, para mim, era um profeta, mas era um profeta idólatra. Ele era um idólatra. Jonas viveu nos dias dos profetas Amós, nos dias do profeta Oséias, viveu nos dias do rei Jeroboão. E naquele tempo que havia ali outros profetas, sem ser Jonas, enquanto Amós, enquanto Oséias concentrava suas profecias na corrupção política de Israel, e até mesmo na corrupção da fé, Jonas, ele estava profetizando algo também interessante, que não era errado. Mas a profecia de Jonas, ela estava mais no contexto político, de que o rei Jeroboão, ele devia expandir as fronteiras de Israel através de ações militares, de invadir outras terras, de saquear outros povos, para aumentar a economia de Israel, para que Israel se enriquecesse mais.
Enquanto os outros profetas profetizavam contra Jeroboão, Jonas, ele profetizava: olha, nós não podemos nos submeter à Assíria, nós não podemos nos submeter à cidade mais poderosa do mundo, que naquela época poderosa do mundo era Nínive, que era o centro do império assírio. Nós temos que invadir Nínive, nós temos que destruir Nínive, porque os assírios eram uma grande potência. Era uma grande potência. E, além disso, a Síria tinha uma proposta com Israel de uma espécie de proteção política. Olha, se vocês pagarem um tributo para nós, nós não vamos permitir que nação nenhuma invada vocês. Então havia esse contexto, esse é o pano de fundo do livro de Jonas. Mas interessante é que, no meio desse contexto aí, dessas coisas que eu falo, Nínive também era uma cidade violenta. Quando eles atacavam Israel, eles tinham um exército mais poderoso naquela época. Quando eles invadiam Israel, eles faziam como esses caras aí, esses extremistas islâmicos. Interessante, porque onde eles estão hoje é justamente em Nínive. Mossul fica pertinho de Nínive, se você não sabe. Onde eles entraram no norte do Iraque, estão possuindo o antigo império assírio para montar ali um califado. É justamente nesse texto aqui, estou falando do lugar. Mas aqueles caras, eles eram tão loucos, que quando eles partiam para uma guerra, e aí eles encontravam as mulheres, eles venciam uma guerra, esses assírios, e havia uma mulher grávida. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam a mulher grávida, abriam a barriga dela com uma espada, arrancavam a criança de lá e cortavam no meio. Então, quando Jonas não quis ir para Nínive, ele tinha lá algumas razões, não justificáveis, mas tinha. Bom, o livro de Jonas, eu acho que quem aqui já ouviu falar de Jonas, da história de Jonas? É um livro de 4 capítulos, que no primeiro capítulo Deus chama Jonas, ele era um profeta, ele orava: Deus usa-me, e Deus falou: então eu vou te usar. Então você vai pregar em Nínive. E Jonas falou: eu não vou para Nínive. Aliás, para Deus ele não falou isso. Mas o que ele fez? Ele comprou passagens de um navio para Tarsis e fugiu da presença do Senhor. E no meio da viagem, Deus mandou uma grande tempestade a ponto do barco quase afundar. E a tripulação, o pessoal do barco, ficaram loucos. Olha, está acontecendo alguma coisa, os deuses estão nos castigando, algo está de errado. Quando desceram no porão, Jonas estava dormindo, e eles falaram: olha, você não está louco? Está vendo o que está acontecendo? E Jonas então diz: olha, tudo isso aí é por minha causa. Lancem-me no mar e vai acabar a tempestade. E eles então lançaram Jonas no mar. Quando Jonas cai nas águas, vem um grande peixe. Não sei que peixe era esse, mas a Bíblia diz que era um grande peixe. E esse peixe engole Jonas. E Jonas fica ali no ventre daquele peixe por 3 dias e 3 noites. E Jonas faz uma oração muito interessante, uma oração muito forte. A oração de Jonas é uma oração muito impactante. Ele faz aquela oração ali dentro do peixe, e Deus tem misericórdia dele, e o peixe então vomita Jonas na praia, num lugar próximo ali onde era a sua missão. E Jonas então ele vai para aquele lugar e ele entra em Nínive. Nínive era uma cidade grande para aquela época, acho que 120 mil habitantes, acho que sim. Era uma cidade que, para percorrer as ruas de Nínive, gastava-se 3 dias. Jonas tinha que pregar 3 dias, uma mensagem de arrependimento, porque Deus falou: você vai pregar, se eles não se arrependerem, eu vou destruir aquela cidade. E Jonas vai pregar, só que o trabalho de 3 dias, ele faz em 1. Vamos falar aqui na língua do mineiro, ele sapecou a pregação. Ele sapecou, é assim que o mineiro fala, né? Sapecou. Ele pregou uma mensagem mal pregada, uma mensagem que, sei lá, quem quiser converter, converte. Quem não quiser, problema é seu. Sei lá, deve ter sido algo mais ou menos desse tipo aí. Mas Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que aquele povo se arrependeu. O rei se arrependeu, rasgou suas vestes,
As mulheres colocaram as crianças que mamavam de jejum. Cavalo, vaca, cachorro, ninguém comeu. Todo mundo teve que jejuar. O gato jejuou. Todo mundo jejuou, se arrependeu. E quando Jonas viu o povo se arrependendo, Jonas ficou irado. Está vendo? É por isso que eu não queria vir para cá. Porque eles iam se arrepender, o Senhor ia perdoá-los e não ia destruí-los mais. Jonas ficou irado com Deus. Saiu da cidade, subiu numa montanha, falou, mas quem sabe ainda, Deus não manda um fogo e acaba de consumir esse povo. E ficou, fez uma barraquinha, sentou naquela barraca lá e ficou esperando, mas vai acontecer. Deve ter pelo menos uns 2 que não arrependeu ali, vai cair fogo igual calou em Sodoma e Gomorra. Mas nada. Daí a pouco, Deus faz nascer uma planta. Algumas traduções diz como uma boboreira. Eu não sei se essa boboreira é a nossa boboreira daqui. Uma mamoneira. O fato é que é uma planta que crescia muito rápido e que dava folhas que traziam sombra. E Jonas viu aquela planta, se agradou, se sentou debaixo dela. Falou, oh, que maravilha. Vou assistir o espetáculo debaixo da sombra. Deus já fez nascer uma planta do dia para a noite. Então é sinal que ele vai acabar de destruir. E eu vou assistir aqui, né, num lugar muito privilegiado. O fato foi que a planta que Deus fez nascer, Deus também fez morrer no dia seguinte. E veio um sol tão forte sobre a cabeça de Jonas que ele desmaiou com o calor que veio. E aí quando ele desmaiou, ele volta ao normal, ele volta nervoso de novo. Mas como é que pode? Essa planta morreu. E ele teve compaixão da planta. Falou, meu Deus, olha essa planta agora. E Deus fala, Jonas, como é que você tem compaixão de uma planta que você não fez nascer nem fez crescer? Essa planta nasceu, cresceu e morreu. E você não tem compaixão de Nínive, com 120 mil homens e mulheres que não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita. Como você não tem compaixão desse povo? E aí termina o livro de Jonas. Bom, pastor, o que tem a ver com idolatria esse texto? Vamos começar a estudar isso. Tem muito a ver com idolatria e tem muito a ver comigo e com você. Os deuses mudaram, irmãos. Os deuses mudaram. E sempre mudam. Quando você lê a sua Bíblia, você vai ver que alguns profetas profetizaram contra Astarote, outros contra Baal, outros contra Malcom. Foram muitos os deuses que surgiram. E os deuses surgem. Eu acho que cada época tem o seu Deus. E penso que a era da idolatria de escultura já está passando. Mesmo porque tem uma profecia que diz que os ídolos serão removidos dos templos. Isso já está se cumprindo. Até em prédios onde se cultua imagem, as imagens estão sendo tiradas das paredes. Mas essa imagem não me preocupa. A imagem que me preocupa é aquela que está dentro do nosso coração. Os deuses de hoje não são de pedra, não são de bronze, não são de ferro. Os deuses de hoje, dinheiro, sucesso e sexo. Se você tem essas 3 coisas, você é o homem, a mulher mais feliz da terra. Essas 3 coisas, que eu não vou falar sobre elas hoje, mas hoje eu inicio uma série de mensagens sobre isso. São os novos deuses. E as pessoas estão entrando de cabeça nessas três divindades: sucesso, sexo, dinheiro. Se eu tenho, eu sou o homem mais feliz da terra. Engano. Os deuses sempre enganam as pessoas. Mas vamos para dentro do texto. Jonas não queria ir a Nínive, porque eles eram violentos. Era um exército muito poderoso. Era o maior centro do Império Assírio. Era quase impossível a conversão de Nínive, porque Nínive, os ninivitas eram muito idólatras. Muito idólatras. Mas o que impedia Jonas de pregar em Nínive não era a idolatria dos ninivitas. O que impediu Jonas de ir a Nínive foi a idolatria de Jonas. Ídolo é algo sem o qual você não pode viver. Diga comigo, ídolo é algo sem qual não posso viver. Jonas era idólatra.
Ele idolatrava o seu país, porque se não for de Israel, não está salvo. Eles não são israelitas, não são judeus, eles merecem morrer, eles são gentios. Jonas era idólatra, porque ele adorava o seu próprio ministério profeta. Ele adorava o seu ministério de profeta. E ele não queria colocar o seu ministério em jogo. Onde ele entrava, o profeta chegou. Olha o profeta Jonas dava status, dava fama, dava respeito, dava poder. Jonas era conhecido como profeta. Mas agora, se ele vai a Nínive, e Nínive não converte, era um grande risco. Mesmo porque a Bíblia diz que se um profeta profetizar e a profecia não cumprir, não tem a respeito dele mais. É isso que dizia o Antigo Testamento. E Jonas não queria colocar em risco o seu sucesso ministerial. Ele não queria. Provavelmente o seu coração dizia: e se eu fracassar? O que vão pensar de mim? Se eu não conseguir, porque é impossível Nínive se converter, o que vão falar ao meu respeito? Como me terão como profeta? Como me verão como profeta? Ele não queria ir, porque era colocar o seu ministério em risco, era colocar o seu ministério em jogo. Em outras palavras, quando ele fugiu, perdoe minha expressão, mas ele estava dizendo o seguinte: dane-se Deus, estou preocupado com o meu ministério, sobre o que eles vão falar ao meu respeito. Ah, irmãos, isso é um ídolo, é um ídolo. O ministério se torna um ídolo. Eu posso ter esse ídolo no meu coração, o meu ministério, a minha igreja, que eu construí. Quando eu cheguei aqui, eram poucas pessoas, e hoje é uma multidão. Eu sou o cara. Eu largar isso aqui, me desapegar de formiga? Jonas tinha um ministério como o seu ídolo. Muitos pastores idolatram seu próprio ministério. Muitos pastores idolatram o seu chamado. Quantas vezes o pastor, às vezes porque tem que pregar à noite, mas o casamento não está bem, houve discussões, houve brigas, houve palavras, agressividade com palavras no casamento entre marido e mulher, ou talvez até mesmo com um filho. E aí ele está mal, ele está péssimo, ele está horrível, mas ele tem que pregar. E aí ele pega a Bíblia dele, vem xingando de queijo e rapadura, mulher e filho até na porta da igreja. E quando chega ali, Pai do Senhor, querido, oh querida, que bom, oh chacalamanaraia, oh aleluia, que glória. E aí abre a Bíblia, prega uma mensagem, e quando você sai, você fala: pastor, como Deus te usou hoje, pastor. Você não sabe o que estava acontecendo ali dentro. O que ele tinha que fazer? Consertar primeiro. Consertar. Não, mas o ídolo não deixa. O meu ídolo, se eu não pregar hoje, o que vão pensar de mim? O que pensarão a meu respeito? Imagine, irmãos, culto de ceia, a igreja reunida, o pastor aqui, de repente o pastor Alvim não toma ceia. O pastor não tomou ceia, não. Está acontecendo alguma coisa. Não é isso que a gente pensa? Mas aí eu quero fazer que tudo está normal, porque afinal de contas é o meu ministério. O meu ministério. E o que você pensa de mim é mais importante do que quem de fato eu sou e o que eu estou vivendo. Irmãos, os púlpitos estão cheios disso. Por isso eu tenho viajado incansavelmente para estar com pastores. Sábado, quarta-feira, agora eu reuni 28 pastores, era para ter vindo mais, por causa daquela crise que teve de gasolina, de greve aí, mas vieram 28 de vários lugares para cá, eu ministrando para eles. Semana que vem eu estou em Brasília falando, para tentar fazer a igreja acordar, para tentar fazer com que essas pessoas acordem, não que eu seja melhor, não, me encaixo no perfil deles, que Deus tenha misericórdia de mim.
Mas entendo que Deus tem me levantado como uma voz dessa nação para falar a líderes. Isso está acontecendo de uma forma muito natural na minha vida, eu não estou buscando isso. Mas o que me preocupa é essa idolatria ministerial, que às vezes nós pastores, nós do altar, achamos que o ministério, aquilo que fazemos para Deus é mais importante do que o Deus para quem nós fazemos. E aí então começa essa falsidade. Eu louvo a Deus porque muitas vezes alguns pastores já chegaram para mim aqui: pastor, segura a onda aí que eu não estou bem, não dá para me pregar hoje não. Eu falo, então resolve, peço outro, eu vou lá, porque nós somos humanos. Nós somos humanos. Agora, o que nós não podemos manter é uma falsa aparência de vir para cá, cantar, tocar, ministrar na vida de gente sincera, que não saiu de casa porque não tinha nada para fazer, não. Veio aqui buscar Deus. O mínimo que você espera é de que quem esteja aqui seja um canal limpo pelo qual Deus possa fazer a obra dele. É o mínimo. Eu não sou fonte. Fonte é Deus. Agora eu entendo que eu sou um encanamento, aonde a água que sai da fonte passa. E se tiver, me perdoe a expressão de novo. Não, nem vou usar isso. Deixa para lá. Se esse canal estiver sujo, a sujeira vai parar na sua vida. Eu não sou Deus, mas cabe a mim manter uma vida santa para ministrar sobre você. Cabe a mim ter uma vida santa para tocar essa bateria. Cabe a mim ter uma vida santa para colocar a mão nesse baixo, nesse violão, nessa guitarra, nesse teclado. Lá não, lá no mundo não, lá é show. Lá você pode quebrar tudo, fazer de tudo. Mas aqui você tem que fazer conserto primeiro. Aqui você tem que consertar a sua vida. Porque é muito sério ministrar sobre a vida das pessoas. É muito sério. Eu temo e tremo. Uma das coisas que eu me alegro muito em Deus é que a mesma crise que eu tinha de quando eu comecei a pregar, eu tenho até hoje. O que eu vou falar para esse povo? Meu Deus. Porque hoje é muito fácil, né? Você entra na internet, baixa um esboço, parará, parará, parará. O Google te dá tudo. A minha preocupação, cada culto que eu venho, é como eu vou me comportar diante de vocês. Que palavra eu vou pregar? Que Deus vai me dizer? O que eu tenho que falar com esse povo? Sabe, irmãos, Jonas tinha um ministério que Deus deu, mas agora ele estava trocando o ministério por Deus, ou melhor, trocando Deus pelo ministério. É mais importante o ministério de Deus do que a obediência ao Deus do ministério? Não. Agora, assim como Jonas, que estava tendo um problema ministerial, você que não ministra aqui, também tem esse problema. Porque você pediu muitas vezes Deus um trabalho, pediu a Deus um emprego, Deus te deu um emprego, e agora você está grato a Deus que te deu um emprego, mas você não tem mais tempo para o Deus que te deu o emprego, por causa do emprego que Deus te deu. Assim como ministros idolatram seus ministérios que Deus deu, profissionais também idolatram sua profissão que Deus também lhes deu. Não, eu não tenho tempo de ser um líder de célula, eu não tenho tempo de me envolver com as coisas da igreja, eu não tenho tempo de ir à igreja, eu não tenho tempo para Deus. Jonas valorizava mais o sucesso do ministério do que... ele valorizava mais o ministério do sucesso que Deus lhe deu do que o Deus que lhe deu o ministério. Você valoriza mais o Deus que te deu o emprego ou valoriza mais o emprego que Deus te deu? É um ponto de partida para nós começarmos a pensar. Agora, por outro lado, eu vejo uma sinceridade muito grande de Jonas. Eu vejo ele mais sano do que muitas pessoas nos dias atuais. Porque muitos estão ministrando em pecado e só serão descobertos quando vier à tona. Jonas não. Jonas saiu do fundo do porão e falou: o problema sou eu, pode me jogar no mar. Ele foi mais sano. Porque ele sabe que se ele não fizesse aquilo, todas aquelas pessoas perderiam a vida.
por causa dele. Eu não quero Jonas no meu barco. Você tem um Jonas no seu barco? Você tem um Jonas no seu barco? Então comece a orar por ele, para que o coração dele se converta, e ele confesse o seu pecado, e a sua família não pague por isso. E o seu local de trabalho não pague por isso. Jonas estava idolatrando o seu ministério. Mas por outro lado também eu entendo que, para cada Jonas, Deus tem um peixe. Para cada Jonas, Deus tem um peixe. Não tem melhor lugar para arrepender do que dentro de uma barriga de um peixe. Assim deve pensar uma minhoca, né? Não sei. Mas essa barriga de peixe, muitas vezes ela tem nome. Às vezes ela se chama UTI, fórum, divórcio, doença, dívida. E nesses lugares orações fluem, que é uma maravilha. Um dia eu vi uma pessoa orar no fórum, eu falei, meu Deus, que unção. Que unção. No hospital, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu faço tudo que o Senhor quiser. Apesar de tudo, todo o fracasso de Jonas nessa primeira parte do livro, apesar de todo o fracasso dele, ainda foi bom. É melhor fracassar no início do que fracassar no fim. Eu não sei, talvez você veio para cá hoje chorando, pastor. Às vezes as pessoas viram para mim e falam assim, pastor, ore pela minha vida sentimental. Aí eu vou orar como um pastor. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que você quer dizer com isso, sua vida sentimental? Não, pastor, eu não dou certo em namoro nenhum, glória a Deus. É melhor você não dar certo no namoro do que não dar certo no casamento. É melhor o seu namoro ir para o buraco do que o seu casamento ir para o buraco. Se o seu namoro está indo para o buraco, é Deus te avisando, olha, você está no caminho errado. São sinais, acorde. É melhor fracassar na vida terrena e passageira do que fracassar na vida eterna. Porque na eterna você vai pagar para o resto da eternidade no inferno. Então é melhor errar aqui do que errar por lá. Agora o problema é que quando eu digo errar aqui e errar por lá, é que o erro de lá é consequência daqui. Mas Deus é Deus de segunda chance. Em Jonas capítulo de número 3, Deus dá uma chance para ele. O peixe, há quem diga que o cara era tão ruim que até o peixe vomitou, não aguentou. Deus é o Deus da segunda chance e veio a palavra do Senhor, versículo 1. A segunda vez a Jonas, dispõe, vai-te à grande cidade de Nínive. Nínive gastava 3 dias para percorrê-la, o texto vai dizer. 3 dias. 3 dias, versículo de número 3. Levanta-te, Jonas, e vai sobre Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava. Interessante que gastava-se 3 dias para percorrer, e ele fez o trabalho de 3 dias em um só dia. Mas Deus foi tão misericordioso que eu não sei que palavra que ele pregou. Eu não sei. Para te falar a verdade, eu também nem sei se existe palavra poderosa. Porque para mim toda a palavra, ela é poderosa. Toda a oração, ela é poderosa. Um dia o irmão virou para mim e falou, pastor, faz uma oração poderosa aí para nós. Eu falei, mas como é que é esse negócio? Como é que é esse negócio de oração poderosa? Porque eu entendo que o poder não está em quem ora, o poder está em quem ouve. Então qualquer oração, ela vai ser poderosa, dependendo a quem ela é dirigida. Aí quando eu falo disso, eu até me lembrei de um fato que aconteceu outro dia, né, Douglas? Cadê ele? Está aí ou está dormindo? Ah, você está aí, né, varão? É porque eu pensei que você tinha passado a noite em vigília, por isso que eu falei que você estava dormindo. Mas o Douglas, ele é o nosso pastor lá em Córrego Fundo. Eu fui pregar lá outro dia, e a igreja lá está uma gracinha, está muito, muito abençoado, povo muito animado. O povo de Córrego Fundo está sendo aquele povo que você quer ficar perto deles e não quer sair. Está de parabéns, que Deus continue te abençoando, e que esse parabéns meu para você, você sabe melhor do que eu para onde ele vai. E eu conheci um irmão lá. Muito interessante esse fato, eu parar para contar esse caso. O Douglas foi lá no trabalho de um moço que estava frequentando esporadicamente a igreja e falou, olha, eu vim aqui te intimar para você ir no encontro com Deus.
E é R$60. Pode me dar o dinheiro aí que eu já vou fazer sua inscrição agora para não ter perigo de você desistir. E o cara que estava trabalhando lá viu aquilo. O rapaz falou assim, como é que é esse negócio de ter encontro com Deus? O Douglas falou com ele, você já encontrou com as pessoas? Falei, já, então, você vai lá para encontrar com Deus. Ele falou, se é assim eu posso ir também? O Douglas pode, R$60 a inscrição. E fez a inscrição do moço e ele foi. O cara nunca teve contato com crente, com igreja, com nada. Foi no encontro com Deus. Não é que Deus transforma a vida desse moço, o cara recebe batismo com o Espírito Santo, volta do encontro, leva a esposa para a igreja, leva os cunhados, né, Douglas? Sogro, sogra, e fui lá na casa deles. Eu falei, mas como é que você converteu? Que palavra poderosa que você ouviu? Mas não, vai no encontro. É muito bem característico do Evangelho, né? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Você não precisa ser um exímio pregador, você só precisa abrir a boca e falar, Deus te ama, Jesus te ama, só isso, o resto Deus faz. Mas Jonas talvez tinha conhecido Douglas naquela época e falou, eu vou falar a mesma coisa, que em Nínive vai dar certo. E deu. O povo se converteu, o povo se arrependeu. E aí, capítulo 3, a Bíblia diz que vestiram-se de panos de saco, houve arrependimento, verso 5, desde o maior até o menor, chegou a notícia ao rei de Nínive, que saiu do trono, tirou suas vestes, cobriu-se de pano de saco. Gente, era a nação mais poderosa, o homem mais poderoso da terra se humilha, se arrepende. E aí o capítulo 3, ele poderia ter terminado de uma forma muito legal. Leia para mim o versículo 11 do capítulo 3. Leia aí para mim, versículo 11. Olha aí que legal que é o versículo 11. Está vendo? Não, é o 11 mesmo. E Jonas, depois de grande avivamento, voltou feliz para a sua casa por ser usado por Deus. Está procurando aí ainda, né, irmão? Não tem, não. Isso aí é São Alvim, capítulo 3, versículo 11. Mas poderia ter terminado assim. Concordam comigo? Grande avivamento, salvação, arrependimento, milagre. Aí eu estava lendo aqui e falei, meu Deus! Eu cheguei à conclusão de que o livro de Jonas era para ter só 3 capítulos. Era para terminar aqui, ó. O capítulo 4 é o capítulo da rebeldia. O capítulo 3 poderia, o versículo 10 diz assim, e viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Versículo 11, e Jonas voltou feliz para sua casa por ter sido usado por Deus. Ponto. Eu penso que poderia ter terminado dessa forma. A história tinha tudo para ter terminado ali, com o arrependimento dos ninivitas, Jonas voltando para casa feliz, instrumento usado nas mãos de Deus. Mas não. Sabe qual é o problema nosso? É que nós colocamos um ponto de interrogação, aonde Deus colocou um ponto final. Sabe, tem muita coisa que Deus já falou para você, acabou, e você ainda está insistindo, mas por quê? De que forma? Mas Senhor, por quê? Para quê? Deus já botou um ponto final e você fica colocando ponto de interrogação. E aí então começa o capítulo 4. Agora é um capítulo para tratar com Jonas. Se você ler o capítulo 4 todo em casa, você tem essa curiosidade, vai ler, e você vai perceber esse fato acontecendo. E o que me chama a atenção? 2 Jonas. O Jonas do navio e o Jonas do peixe. O Jonas do navio, um Jonas, eu não vou, porque em Nínive eu não vou, porque eu não quero, o senhor pode fazer o que o senhor quiser comigo, mas lá eu não vou. E lá na barriga do peixe, Senhor, me dá mais uma chance, o que o senhor mandar fazer eu faço. Sabe, o Jonas do navio versus o Jonas do peixe. E esse Jonas do peixe se arrepende e vai fazer a obra de Deus. Mas agora no capítulo 3 ele dá defeito de novo. Ele parece muito comigo, esse cara. Eu olhava para ele e falava, meu Deus, que semelhança existe entre eu e esse rapaz. Jonas é um aviso para mim. Jonas é um aviso para você. Que o coração humano nunca muda com rapidez e com facilidade.
mesmo quando ele é ensinado diretamente pelo próprio Deus. É um aviso para mim, que é na pressão que a verdadeira natureza do coração é revelada. É na pressão que a verdadeira natureza do coração é revelada. O salmista já tinha dito isso. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Na verdade, você só me conhece no dia da minha prova. Você não me conhece com dinheiro no bolso, você não me conhece com o meu casamento indo bem, você não me conhece com saúde, você não me conhece com as coisas tudo caminhando ao meu favor. Você me conhece é quando eu estou passando por prova. É ali que eu me revelo quem verdadeiramente eu sou. O ser humano só é conhecido na prova, na provação, na luta. É ali que, aliás, Getsemane, né? Prensa, a palavra prensa de azeite, prensa de azeitona. Ali onde Jesus estava sendo pressionado. Quando nós passamos por uma prensa, é que nós, uma vez somos pressionados, é que nós produzimos um óleo. E esse óleo é a essência. A essência daquilo que nós somos. Daquilo que você é. Você pode ter um discurso muito legal, ser uma pessoa aparentemente muito agradável, mas na verdade você só é quando a prova vem. É ali que a gente vê sua fé, é ali que a gente vê quem você de fato é. E Jonas estava passando pelo teste da prova, para que a essência dele pudesse exalar e realmente ele ser conhecido. E aí no capítulo 4, aparece o verdadeiro Jonas. Não o Jonas que aconselhava o rei. Não o Jonas que dizia, assim diz o Senhor. Não. Mas o Jonas idólatra. O verdadeiro motivo pelo qual Jonas não queria ir a Nínive é revelado no capítulo 4. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei para fugir para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor é um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e de grande benignidade, e que te arrependes do mal. Eu sabia. Por isso que eu não queria ir lá. Jonas, ele ficou com raiva, ele ficou irado por causa da conversão das pessoas. E ali foi revelado naquele momento o ídolo do coração de Jonas. E qual era o ídolo do coração de Jonas? Medo de fracasso pessoal. O medo do fracasso pessoal é o ídolo do coração de muita gente. Tem muita gente preocupada com a reputação. Meu irmão, reputação é o que as pessoas pensam de você. Caráter é o que você é. Caráter é o que Deus tem com você. Muitas pessoas têm esse medo no coração. E eu comecei a pensar, Deus, será que eu também não estou como Jonas? Medo do meu fracasso pessoal? O que vão pensar de mim? O que vão falar ao meu respeito? Ele tinha orgulho da sua religião. Quer dizer, se você não é da minha, tem muito crente mais idólatra do que os a quem nós chamamos de idólatras. Quando você coloca a salvação na sua igreja, você é um idólatra. Se você não for da minha igreja, você não está salvo. Então quem salva não é Deus, é a sua igreja. Ele é um ídolo. Se você não estiver seguindo a minha doutrina, você não está salvo. Então quem salva não é Deus, é a doutrina. E ali a pessoa criou um ídolo. Um ídolo. Ele tinha um amor ardente ao seu país. Ele criou uma idolatria nacionalista. Como os americanos, que agora também não tem nada disso mais, já piorou tudo. Quando os Estados Unidos foi fundado como um país de liberdade de crença religiosa. Essa era a ideia. Vamos para a América, porque lá nós vamos servir a Deus. E as igrejas, então, os crentes migraram para a América. Os Estados Unidos foi colonizado por homens cheios do Espírito Santo. O início era a América e Deus. E Deus prosperou tanto a América que eles esqueceram de Deus e colocaram a América. Tanto é que todo filme que você assiste, a bandeira americana está lá.
Aquele espírito nacionalista, somos americanos, o sonho americano, a América, os Estados Unidos. Era isso que a nação movia até pouco tempo atrás, porque agora, nem Deus, nem mais a nação. Agora sou eu. Eu não estou nem aí para a bandeira dos Estados Unidos, eu estou aí para mim. É isso que as pessoas hoje estão vivendo lá. E é isso que nós estamos caminhando. O nosso Deus não é ninguém tão distante de nós a não ser nós mesmos. Uma idolatria no nosso coração, o nosso bem-estar. Se eu estou bem, que o resto dane-se, que o mundo se sabe, eu preciso cuidar de mim. É isso que nós estamos vivendo. E quando esse ídolo se torna forte dentro de nós, quando esse ídolo cresce, né? Eu falava da questão dos Estados Unidos, de idolatrar a própria nação. Tem umas coisas que a gente não entende, né? Se você pega uma Bíblia e leva para a escola, você vai ser repreendido pela sua diretora, que não é culpa dela, talvez seja culpa do governo, porque a Bíblia não pode entrar na escola. Mas quando você entra dentro da cadeia, tem Bíblia para todo lado. Dificilmente você vai passar por uma cela que não tem uma Bíblia. Aliás, se você achar uma cela que tenha só uma Bíblia, a Bíblia que é proibida nas escolas está em abundância dentro das prisões. Acho que se inverter-se o valor, ou inverter-se elas de posição, talvez, não que teria menos Bíblia na prisão, mas teria menos gente na prisão. Lá é proibido. A nação que começou com Deus, hoje proíbe Deus. E estão pagando um preço alto por isso. Mas isso é a questão do ídolo. O ídolo, ele distorce a nossa mente. Quando nós temos um ídolo no nosso coração, esse ídolo nos faz ficar cegos, totalmente cegos. Quando você olha para as pessoas que são idólatras a imagens de escultura, você chega até a pensar, gente, mas como é que pode um cara formado, um cara estudado, curso superior, se prostrar diante de um boneco, de uma estátua, de sei lá, como pode uma pessoa com tamanha inteligência? Sabe, isso não é só deles não, é nosso também. Porque os nossos ídolos nos cegam. Os nossos ídolos nos tornam cegos. Uma das características do ídolo é tornar a pessoa cega. A pessoa fica simplesmente, completamente cego. O mesmo acontece não com imagens, esse tipo de coisa. Eu estou falando da nossa idolatria. Porque não nos faz diferente de coisa nenhuma deles. O mesmo acontece conosco quando o sexo se torna um ídolo na nossa vida. A pessoa faz loucura por causa de sexo, ela vive em função de sexo, ela só pensa em sexo, ela só fala de sexo. Ele é capaz de abandonar a família que ele construiu para uma ejaculação de 7 segundos. Um prazer de 7 segundos. Ele põe uma vida toda a perder por uma satisfação momentânea. Mas por quê? A gente para tentar entender. Como pode uma pessoa com a família alicerçada, um homem de um caráter tão íntegro, tão correto, tão honesto, abandonar a família por causa de uma aventura sexual? Eu não tenho outra explicação a não ser que o sexo era um Deus na vida dele. Era um ídolo na vida dele. Como pode uma pessoa que conseguiu um emprego tão difícil, lutou tantos anos, tanto esforço, estudou tanto para galgar uma posição tão privilegiada, tão desejada, e agora estando naquele lugar, cometer um ato corrupto, um ato ilícito, tão besta, e julgar tudo aquilo que ele conquistou pro ralo? Como pode? Eu não tenho outra explicação, a não ser um ídolo. Um ídolo no coração, aquilo se tornou um ídolo. A vontade, o poder, o dinheiro, a fama, são os deuses, são os ídolos dessa nossa geração. E o que mais me assusta e me desespera, se assim posso usar essa palavra, é que isso não está longe. Está perto.
tão perto, que é provável ver quando a gente olha no próprio espelho. O ódio desse moço, desse Jonas pela Assíria, o fez ter ódio por Deus, quando Deus perdoou os assírios, os ninivitas. Quando um ídolo atinge o controle do nosso coração, ele espalha um conjunto de definições, um conjunto errado de definições de fracasso, de sucesso, de felicidade, de tristeza. Sabe, ele torce a nossa mente, o nosso coração pensa que, sabe, eu vou ser sincero para vocês, eu tenho dificuldade de assistir pastor de televisão, embora eu tenha um programa na televisão, eu tenho dificuldade. Sabe, porque quando eu vejo ali aquela multidão chegando, e aí, conte para nós o que Deus fez na sua vida. Olha, pastor, eu cheguei nessa igreja, eu andava de bicicleta velha, hoje eu tenho 3 carros, eu tenho tantos guarda-roupa cheio, eu tenho tantos apartamentos, eu tenho... E você, o que aconteceu? Olha, pastor, outro dia eu vi uma que essa eu não aguentei. Então não foi na televisão, foi no YouTube. Não, Deus está me prosperando, pastor. Eu aumentei minha renda. Hoje eu estou muito bem. Ah, é? E o que a senhora faz? Eu sou garota de programa. E Deus está mandando tanto cliente bom para mim. Vai no YouTube, você vai ver isso lá. Vai lá, você vai ver. A que ponto nós chegamos? A nossa mente torceu. Não importa o que eu faço, o importante é sucesso. E na definição desse povo, sucesso é ter. Enquanto que, segundo a minha Bíblia, sucesso não é ter, sucesso é ser. É o que você é. Esse é o século que nós estamos vivendo. E por que eu estou sendo despertado a pregar sobre isso? Porque tem uma mensagem aqui. A mensagem é, Jesus está voltando. Eu tenho perguntado continuamente, Deus, como é que eu prego que Jesus está voltando? Eu prego como eu pregava há 30 anos atrás, 25 anos atrás, aquela mensagem de Mateus 24, que os fundamentos da terra e parará e vai acontecer. Deus, como é que eu vou pregar isso? E o Senhor está falando comigo, é sobre esse tipo de coisa agora. Minha maior mensagem é a idolatria no meio cristão. E que Deus me guarde dela. Porque é bem provável que ela em algum momento tenha me alcançado. E eu preciso me livrar disso. Eu preciso me livrar disso. Eu não estou pregando para você. Estou pregando para mim. Porque eu e você estamos no mesmo barco. Eu nunca fiz questão de deixar uma aparência de super-herói, porque eu sou tão quanto você. Pecador e necessitado da graça. Cheio de falhas e erros e altos e baixos. Mas essa é a beleza do Evangelho, né? Deus usa pessoas assim. Acho porque talvez Ele não vai achar um perfeito na terra. Mas se o ídolo é um dinheiro, se o ídolo se torna, se o seu dinheiro se torna um ídolo, ele vai distorcer a sua mente com relação a ídolo. E você vai chegar aqui, pastor, deixa eu dar um testemunho. E eu vou deixar, irmãos, Deus me prosperou tanto. Irmãos, eu comprei um carro e o carro estava fundindo o motor. Irmãos, Deus foi tão bom que eu consegui vender esse carro para uma pessoa 10 vezes mais do que ele valia. É o irmão. É o irmão. Seu irmão. Meu, ele é primo. Primo longe. Mas é isso que nós estamos vivendo. É isso que nós estamos vivendo. Esse é o estado da igreja brasileira. Eu tive a curiosidade de fazer uma pergunta que eu não devia ter feito. Para o pastor da Nigéria. Eu com aquele negócio de Boko Haram, aquela questão daqueles grupos, aqueles loucos lá, terroristas que sequestraram aquelas meninas lá na Nigéria, conheço, assim, tenho ouvido falar de um pastor que para mim é uma grande referência, o pastor Adebayo, tem uma igreja com 2 quilômetros de comprimento. Quando o povo aceita Jesus na igreja dele, tem aqueles carrinhos de golfe, né? Aí os carrinhos saem pelos corredores, pega o povo para levar até o altar. Deus tem feito uma obra linda ali, através das células. É uma igreja em célula na Nigéria. E aí eu pensei, ele vai falar dos terroristas. Eu falei assim, qual é o maior desafio da igreja nigeriana? Ele olhou para mim assim, firme, né? Ele olha firme. E o Álvaro traduzindo, até pedi o Álvaro para traduzir. Você não entendeu, pede ele para falar de novo com ele. Ele olhou para mim firme
e falou: o maior desafio da igreja nigeriana é a teologia da prosperidade do Brasil que está chegando lá e está acabando com a vida dos crentes. Eu pensei que ele ia falar os muçulmanos, o povo que está matando. Ele falou: não. É a teologia da prosperidade brasileira que chega na casa de gente simples, tira do povo o pouco que eles já têm para levar para os prédios das igrejas com a promessa de que eles vão. Aqui talvez seja fácil fazer isso, né? Agora fazer isso lá na Nigéria, fazer isso na África, pregar prosperidade na África, só tem uma pessoa que vai enriquecer com isso. Sabe, irmãos, essa distorção na nossa mente que o ídolo provoca. Aí você pensa que, se o dinheiro é um ídolo, você pensa que a felicidade está em ter dinheiro. E aí quando você não tem dinheiro, você é infeliz. Porque ele distorceu sua mente. E por aí vai, eu vou caminhar, por aí vai. Se você não tem dinheiro, o ídolo do seu coração é o dinheiro. Se você não tem dinheiro, então você se sente um fracassado, um derrotado, um destruído. Eu fico imaginando Jesus, quando ele foi um dia com os discípulos em determinado lugar e não deixaram ele entrar, porque tinha que pagar o tributo. Jesus não tinha dinheiro. Teve que operar um milagre ali para Pedro pegar um peixe na moeda, uma moeda na boca de um peixe. Mas quando você tem um ídolo, ele distorce a sua mente. Quando esse ídolo é o seu namorado, é o seu noivo, é o seu marido, e se torna um ídolo para você de tal forma que, se esse relacionamento terminar, a sua vida também terminou. Domingo eu falei algo sobre isso, que a nossa vida é feita de ciclos. Termina um ciclo, começa outro. E se a sua vida está pautada naquele ciclo, quando aquele ciclo acaba, a sua vida acaba junto. Ao passo que, se você tem a fé, e se você crê no Senhor, e se você não tem ídolos no seu coração, você pode dizer como Paulo: sei passar necessidade e sei ter fartura. Eu não preciso da minha saúde para me servir a Deus. Se eu tenho saúde, eu vou glorificar a Deus. Se eu não tenho, eu vou glorificar a Deus. Mesmo porque eu creio que Jesus cura e eu oro para que você seja curado. Mas por mais que eu ore por você ser curado, e por mais que você receba um milagre de cura, um dia você vai morrer. Ou você conhece alguém que está vivo entre nós do século passado? Se conhece, me apresente. O que eu quero dizer é que Jesus cura. Ele pode prosperar, sim. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode nos abençoar. Podemos ter uma definição de sucesso segundo o que o mundo diz lá fora, de ter um crescimento. Tudo bem, legal. Mas isso não é o fim. Eu não estou aqui para isso. Jesus não morreu na cruz para me ter um carro novo, uma moto nova, uma casa nova. Jesus não morreu na cruz por isso. Ele morreu na cruz para me ser salvo. Isso tem que ficar muito claro para mim. O resto é consequência. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Se eu puder ter um carro bom, uma casa boa, uma roupa boa, glória a Deus por isso. Mas se eu não tiver, eu não sou inferior a quem tem, porque é o mesmo Deus e eu entendo que Ele tem um plano para cada um de nós. Amém? Essa tem que ser a nossa mente, nossa finalidade, pensamento. Eu caminho já para o final. Uau, falei muito. Por outro lado, todo mundo acha que é bom ter um Deus poderoso, um Deus de amor, um Deus de paciência, um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia. É uma coisa boa, mas ela é muito boa até que esse Deus entre no caminho do seu ídolo. Porque quando Deus entrar no caminho do seu ídolo, Deus já não vai ser tão bom para você assim. Infelizmente é o que as pessoas vivem. Quando Deus confrontar o ídolo do seu coração, através da palavra, você vai abandonar. Muita gente já saiu dessa igreja porque foram confrontados. E falou: eu preciso sair daqui e achar alguém que pregue algo que massageie o meu ego. Não generalizo, mas tem pessoas assim. Quando o amor de Deus impediu Jonas, quando o amor de Deus impediu o povo de Nínive de ser esmagado, naquele momento Jonas se rebelou contra Deus.
Ídolos nos faz chamar o bem de mal e o mal de bem. E aí o capítulo 4, vem aquela planta, nasce, e Jonas se alegra com o nascimento dela, o texto diz, porque dá sombra para ele. Mas depois que a planta é tirada, ele resmunga contra Deus. E isso me faz lembrar os crentes dessa geração. Enquanto ele tem sombra e água fresca, ele diz: Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Deus é poderoso. Mas quando as circunstâncias não são tão favoráveis, aí então ele começa a reclamar e a murmurar. Só que ele não fala: oh Deus, só não xinga Deus. Presta atenção nisso. Tem uma chave aqui. Ao invés dele xingar a Deus, a maneira... Sabe como é que nós xingamos Deus? Você não é doido de xingar Deus. Oh Deus, o Senhor é isso. Você não é doido de fazer isso. Mas sabe como que nós ofendemos Deus? Quando as coisas não dão certo. Quando as coisas não acontecem como nós queríamos que acontecesse. E nós falamos como Jonas: Deus, me mata. Me mata. Isso é a mesma coisa que você está chamando a Deus de tudo enquanto é palavrão. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quem aqui em algum momento pediu a morte? Não precisa levantar sua mão, não. Seu casamento não deu certo, seu emprego não deu certo, você ficou endividado, as coisas foram de mal a pior, e você... Deus, se você fosse do mundo, você ia pegar um revólver e dar um tiro na cabeça. Como você não é, você faz um suicídio evangélico. Senhor, me mata. Acaba com a minha vida, Senhor. O que eu estou fazendo aqui? Já acabou. Falando de suicídio evangélico, tem muita coisa evangélica que a gente provoca no mundo aí. Perguntaram para um pastor assim, um pastor, cara renomado: você é casado há quantos anos? 45 anos. Alguma vez você já pensou em divorciar-se da sua esposa? Ele falou: nunca! Jamais eu falei em divórcio no meu casamento. Pensei em homicídio várias vezes, mas divórcio não. As maneiras evangélicas de... Os ídolos, eles distorcem o nosso pensamento, e não só o nosso pensamento, mas o nosso sentimento. Porque os ídolos, eles geram falsas crenças, como se eu não atingir a meta X, então minha vida não tem valor. Uma vez que eu perdi Y, sou um fracasso, nunca mais serei feliz. São crenças que estão na nossa mente. E aí você liga a televisão para assistir uma mensagem que vai te inspirar e te dar uma força, você encontra um infeliz lá falando: tá vendo? Você é um derrotado mesmo, porque você não tem. Que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde. Quando a nossa idolatria é projetada para o futuro e os ídolos do nosso coração são ameaçados, isso nos leva a uma vida de medo e ansiedade paralisante. Quando a idolatria do nosso coração é projetada para o passado, quando fracassamos com o nosso ídolo, isso nos leva a uma culpa irremediável. Pessoas que fracassaram que projetam uma idolatria no passado, elas não se perdoam. Pessoas que projetam sua idolatria para o futuro são medrosas e ansiosas. E pessoas que projetam a idolatria para o presente, quando esses ídolos são removidos de sua vida por circunstâncias, essa pessoa é tomada de raiva e desespero. Vamos nos colocar em pé. Eu vou ter muitos domingos para me pregar sobre isso. Quando o ídolo de Jonas foi ameaçado, ele perdeu a vontade de viver. E uma pessoa só perde a vontade de viver quando ela perde o sentido da vida. E o sentido da vida dele era a libertação de Israel do imposto da Síria. Olhem para mim. Olhem para mim. O livro de Jonas
ele não termina. Ele não termina. Assim como o Atos não termina, o livro de Jonas também não termina. Porque o livro de Jonas, o último versículo de Jonas, é uma pergunta. E não tem resposta a essa pergunta, porque o livro acaba. E interessante, porque ele termina assim com uma pergunta. E essa pergunta é: Jonas, seu amor não deveria ser como o meu? Jesus responde essa pergunta quando ele fala da geração de Jonas, lá no Evangelho. Depois você vai ler isso na sua casa. Mas o que eu quero que você entenda é que essa pergunta que Deus faz assim: Jonas, você não está vendo que esse povo não consegue diferenciar entre a mão esquerda e a mão direita? E numa tradução diz: Jonas, seu amor não deveria ser como o meu? E aí acabou o livro. Eu acredito que Jonas se converteu. Eu acredito que Jonas foi livre do seu ídolo. Porque se ele não tivesse sido liberto disso, o livro dele não estaria aí. Porque ninguém sabia dessa história senão ele. Eu não sou burro o suficiente de contar uma história desse jeito a meu respeito, a menos que eu tenha me arrependido. Mas o fato é que termina com uma pergunta: o seu amor não deveria ser como o meu? E eu vejo essa pergunta como uma flecha que Deus lançou para acertar o coração de Jonas. Mas ao mesmo tempo, Deus tira Jonas. E quem aparece? Eu. Porque eu sou o Jonas. Eu sou o Jonas. Você é o Jonas. Quando você lê o livro de Jonas, não diga, e Deus enviou Jonas. Diga, Deus enviou o Alvin. Deus enviou o Emerson, o Michel, o Luiz, o Sávio, a Sônia. É você. Você é o Jonas.